Queridos amados irmãos e irmãs, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez à Palavra de Vida, esse Evangelho que com muito carinho, com muito amor, todos os dias nós levamos até você. Já peço que você dê o seu like, o seu gostei, que você também compartilhe com seus amigos, com seus grupos, através do WhatsApp, do YouTube, do Facebook, também do Instagram e todas as redes sociais. Hoje a igreja celebra o segundo domingo da Quaresma. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 17, versículo do 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido e amado irmão e irmã, nesse evangelho de hoje que nós foi apresentada pela igreja, evangelho de Mateus, nós vimos Jesus subir ao monte. Lá Jesus vai se transfigurar, vai mostrar a sua real figura, a figura de Deus, a imagem de Deus. O homem, carne, que também tem a sua divindade. É interessante notar que no dia do batismo de Jesus, uma nuvem o envolveu e uma voz disse: Esse é meu filho amado. Agora, também lá diante do monte, depois de um certo tempo, já no final, digamos assim, da sua missão, Deus confirma mais uma vez Jesus ser o filho amado, o qual ele põe sua afeição, sua face, o qual é com ele mesmo. E aí nós vimos a fidelidade de Jesus, o homem, ao Pai. Será que depois de muito tempo nós ainda somos também capazes de subir ao lugar alto? Será que depois de tanto tempo de caminhada, depois do nosso batismo, que fomos batizados durante todo esse período que nós vivemos, será que nós temos ainda forças para subir a montanha? Será que nós somos ainda capazes de nos transfigurar? Ou será que nós vivemos mascarados? Vivemos num mundo de máscaras, num baile de carnaval eterno, onde nós nos mascaramos, nos pintamos para não nos mostrar a face de Deus que está em nós. Como essa face de Deus, meu irmão, minha irmã, precisa transparecer em nós, e quanto é difícil que essa face de Deus apareça. É interessante que os discípulos ficam amedrontados ao ver isso. Muitas vezes a face de Deus nos amedronta. Ver a face de Deus nos outros também nos amedronta. Nós temos medo de Deus. Essa é a grande realidade. E nós precisamos perder esse medo. Ao contrário, se colocar sempre à disposição de Deus. Buscar sempre cada vez mais e mais alto, para perto de Deus, pois aqueles que assim viveram estão em comunhão com Ele.
mesmo depois de terem terminado sua missão neste mundo. Aqui aparece hoje Moisés e Elias, a lei e os profetas, ao lado de Jesus. Quantos irmãos cristãos dizem que Nossa Senhora está dormindo, os discípulos estão dormindo, que o julgamento só será no final, que ninguém está no céu? Então, como é que nós explicamos agora a figura, a presença de Elias e de Moisés com Jesus no momento de sua transfiguração? É claro que nós já estamos no céu quando estamos com Deus. Jesus mesmo disse certa vez: aquele que participa do meu corpo e do meu sangue, aquele que vive em comunhão comigo, já está salvo, mas quem não participa já está condenado. Não é estará, é já está. Então é uma decisão sua vivenciar hoje céu ou vivenciar inferno, vivenciar graça ou desgraça. Não tenha medo. Nós temos também, muitas vezes, a tentação. Somos tentados a querer ficarmos envoltos nessa nuvem de oração. Os discípulos, depois de passarem pelo medo, queriam agora construir 3 tendas. Uma para Moisés, para Elias e outra para Jesus. E queriam ficar ali, estagnados, estáticos em adoração. Mas não é somente isso que o Senhor quer. É preciso que desça do monte. Nós busquemos subir o monte para nos aproximar de Deus, para nos preencher da graça de Deus, para nos transfigurarmos nele, mas também é necessário que nós, ao término disso, desçamos para a convivência, para a comunhão com aqueles que precisam do anúncio da palavra de Deus, para aqueles que precisam dessa presença, desse acolhimento de Deus. Ouvir também essa voz de Deus dizendo para mim, dizendo para você: você é um filho amado. E que assim seja. Que esse domingo, dia da transfiguração do Senhor, nós também possamos sermos transfigurados. E que a transfiguração cause uma transfiguração familiar, onde você possa viver a harmonia da sua família hoje, com muito lazer, com muita alegria, mesmo agora nesse tempo quaresmal. O tempo da quaresma não é tempo de tristeza, é tempo de conversão. Mas conversão começa com alegria. Que Deus te abençoe largamente esse teu dia, com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.